Bom, agora sim iniciou a gravação, então vamos dar início. Hoje eu espero que vocês estejam animados, porque o tema de hoje eu gosto bastante. Quem me conhece sabe que eu adoro ginecologia e obstetrícia, e hoje eu trouxe o tema, né, da lista de questões da semana passada para a gente revisar, que é o tema de HPV e câncer de colo uterino, né? Que é um tema que cai muito no Revalida, que eles gostam muito desse tema, e teve a atualização, né, recentemente. Teve a atualização, né, do DNA HPV, uma nova forma de estar fazendo, né, essa triagem, esse rastreio do câncer de colo uterino. Então, a gente vai discutir um pouquinho as questões, como elas eram e como elas podem vir a aparecer agora com essa nova diretriz, tá? Mas é importante falar que vocês devem conhecer tanto essa nova diretriz quanto a diretriz antiga, tá? A do Papa Nicolau. Por quê? Na minha prova, quando eu fiz a prova teórica, já tinha sido atualizada a diretriz, mas mesmo assim caiu a diretriz antiga do Papa Nicolau. Por quê? Porque o DNA HPV ele ainda está sendo implementado, né? Ele ainda não foi totalmente implementado no Brasil inteiro. Saiu a diretriz, saiu, né, essa novidade, só que assim, na maior parte do Brasil ele não está disponível ainda, porque ele é um exame muito caro, né? Então, ele ainda não foi totalmente colocado, né? Estava conversando, nem Curitiba ainda não tem ainda para fazer o DNA HPV do Paraná. Então, eu acho viável para a prova saber os dois tipos de rastreio, entendeu? Porque se ele te perguntar do Papa Nicolau, você vai estar sabendo, e se ele te perguntar do DNA HPV, você também vai estar sabendo, entendeu? Então, vamos falar um pouquinho, né? Vamos dar início aqui. Eu trouxe a questão do material lá que eu tinha colocado para vocês, uma questão da última prova, tá bom? Da prova de 2025.2. E ele traz aqui, né, uma paciente de 21 anos, tá? Com vacinação do HPV completa, comparece ao UBS e apresenta resultado da citologia de colo uterino realizado na consulta anterior. O laudo citopatológico descreve atipias celulares escamosas de significado indeterminado, ou ASCOS, né? Uma nomenclatura. Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essas nomenclaturas que a gente tem. Então, segundo preconizado o Ministério da Saúde, qual que é a conduta? Bom, aqui, essa questão caiu com base no protocolo antigo, no protocolo de rastreio com o Papa Nicolau, com o exame citopatológico. Então, quando a gente tinha, né, quando a gente tem uma paciente com menos de 25 anos, uma paciente mais jovem, e ela apresenta o resultado de ASCOs, né, que são atipias celulares, né, assim, as células da transformação da zona escamocolunar, elas estão um pouquinho diferentes. Só que ainda não sabe dizer o que é, se elas estão diferentes porque é um câncer, se elas estão diferentes porque foi uma lesão. Então, quando a gente tem uma paciente jovem, de 21 anos, a conduta falava que a gente tinha que repetir essa citologia em 3 anos. Por quê? Porque essa paciente, quando a gente tem uma paciente jovem, a chance de resolver espontaneamente essa lesão é muito grande, sem a gente precisar fazer nenhuma intervenção, entendeu? Então, por isso que o protocolo antigo passava que a gente teria que só repetir a citologia daqui a 3 anos. A resposta. Porque a chance de resolução dessa lesão espontânea seria muito grande. Só que a gente vai ter uma mudança um pouquinho depois no DNA HPV, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha com as classificações, tá? Principalmente eu quero que vocês se atentem nessa classificação aqui da de Richard e a Bethesda, principalmente a Bethesda, tá? Esses termos aqui. Por quê? Porque essas que vão ser mais usadas em prova. Então, vocês precisam entender que às vezes eles vão usar um nome e vocês precisam relacionar qual grau é, entendeu? Então, às vezes ele está lá falando de NIC1, vocês têm que relacionar que na Bethesda, NIC1 é equivalente a esse LCIO. Depois eu coloquei certinho o que significa cada sigla dessa, tá? Que elas são em inglês. Mas seria uma lesão intraepitelial de baixo grau, entendeu?
Então, só para vocês terem uma noção que, principalmente, duas classificações de nome, vocês têm que ter um pouco em conta, tá? Vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho de como que era, né? Aqui tá o que significa cada nomenclatura, tá bom? Vou falar um pouquinho de como que era antes dessa atualização, porque vocês também precisam entender. Quando vinha uma paciente, né, se a questão trazer para você que a paciente ela vinha com um resultado, né, de uma citologia, né, aqui conforme o resultado dessa citologia, você tinha a conduta de como ia fazer, de como você ia prosseguir. Se você iria repetir esse Papa Nicolau, né? Se você ia pedir para essa paciente esperar um tempo e depois repetir, ou se essa paciente já iria direto para uma colposcopia. Então, lembra na questão anterior, lá que a gente acabou de ver, a paciente ela tinha menos de 25 anos, ela tinha 21 anos, e ela tinha um resultado de ascos. Então, segundo o protocolo antigo, essa paciente que tem menos de 25 anos, que tinha 21, ela teria que repetir em 3 anos, porque quanto mais jovem, mais a chance de resolver espontaneamente, sem precisar que a gente faça nenhuma intervenção nessa paciente. Aí, quando a paciente chegava com um resultado de ascos para a gente, igual no caso anterior, a gente tinha que avaliar a idade dessa paciente. Como ela tinha 21 anos, ela tinha menos de 25, então a gente repetiria o Papa Nicolau em 3 anos. Se por acaso essa paciente tivesse 27 anos, ela estaria aqui, ó, nessa região aqui, entre 25 e 29 anos. A gente iria repetir esse Papa Nicolau não em 3, mas em 12 meses, em um ano, ele teria que ser repetido. E se caso essa paciente tivesse mais de 29 anos, né? Se ela tivesse lá seus 32 anos, a gente iria repetir esse Papa Nicolau já em 6 meses. Vocês estão vendo que quanto maior a idade da paciente, menos tempo a gente daria para repetir esse Papa Nicolau. Quanto mais nova, mais chance tem de resolver. Isso que eu estou falando é para essa lesão ascus aqui, que é igual da questão anterior, que são ascus significa o quê? Células escamosas atípicas de significado indeterminado, tá? Essa nomenclatura eu acho muito legal vocês pegarem ela, tá? Quem tem facilidade no inglês, quem entende inglês, vai ser mais fácil para lembrar dela, porque ela é uma nomenclatura em inglês, tá? Aqui eu coloquei já em português para vocês conseguirem entender, mas ela é mais fácil de lembrar se você entende o inglês, porque daí é exatamente o que a letra corresponde, tá bom? Agora, por exemplo, se essa paciente, né, chegasse com o resultado de um Papa Nicolau, com essa lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, o LCIL, né? Essa aqui, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. A gente ia ver a idade dela. Se ela tem menos de 25 anos, mesma coisa que o ascos. A gente repetiria esse Papa Nicolau só daqui 3 anos. Agora, se ela tivesse mais de 25 anos, a gente faria o quê? Repetiria em 12 meses, tá bom? Agora, se ela tivesse, independente da idade dela, tá? Ela chegasse para a gente com qualquer um desses 3 resultados, né? As QH, que seriam células escamosas atípicas, que a gente não consegue excluir se é lesão de alto grau, a gente não tem certeza se é lesão de alto grau ou não, não dá para excluir essa possibilidade. Então, ela já é classificada como nessa classificação aqui, ASCH. Ou se fosse essas células glandulares atípicas, AGC, tá? Perceba que todas as outras células são células epiteliais, tá? E essa aqui é a única que fala de células glandulares, tá? Ou se fosse uma HSIL, lesão intraepitelial escamosa de alto grau, ou se já aparecesse logo de cara um adenocarcinoma, então a gente já iria mandar direto essa paciente para colposcopia, independente da idade, tá bom? Esse aqui é com base no resultado do Papa Nicolau, tá bom? Então, se a sua questão estiver vindo falando que a sua paciente trouxe o resultado de Papa Nicolau ou citologia, você vai seguir esse protocolo aqui, tá bom?
Se caso ele vir falando que a paciente realizou o DNA HPV, é um pouquinho diferente, tá bom? Eu vou já explicar para vocês. Mas eu quero que vocês façam essa distinção entre o Papa Nicolau, que é um exame de citologia, em que a gente vai pegar a amostra e vai colocar no microscópio para olhar, tá? Você vai estar observando as células. E o DNA HPV, ele é utilizado outro método, tá? Ele é um teste molecular. Então, a gente vai ser feito igual como mais ou menos fazia na época da Covid, o RT-PCR, entendeu? É feito o PCR também, a reação em cadeia da polimerase do vírus do HPV, entendeu? Aí ele vai detectar com base nesse teste molecular se tem a presença do HPV, tá bom? É um pouquinho diferente, tá bom? Só para vocês se atentarem a isso. Se na questão de vocês estiverem falando citologia, quer dizer, então, que é o Papa Nicolau, tá? São dois testes diferentes. A coleta deles é muito parecida, tá? Para fazer o DNA HPV, você vai fazer como se fosse o Papa Nicolau. O paciente vai deitar em posição ginecológica, vai colocar o espéculo, e aí você vai pegar uma espátulazinha de aire e vai fazer a coleta, tá? Da zona da junção escamocolunar, tá bom? A diferença é que, em vez de você botar numa lâmina, você vai botar num potinho meio líquido. Vai vir um frasquinho que tem um meio líquido e você vai colocar essa espátula nesse potinho e encaminhar para a pesquisa molecular, tá? Mas a coleta é bem parecida, tá bom? Vamos lá. E aqui para vocês eu trouxe o esqueminha de como que é com o DNA HPV, tá bom? Qual que é o intuito dele? Com o DNA HPV, a ideia é que a gente faça o rastreio a cada 5 anos, se tiver tudo bem. O Papa Nicolau, se tiver tudo bem, a gente faz o rastreio a cada 3 anos, né? Esse aqui, o intuito é aumentar o tempo que a paciente vai precisar fazer esse exame, porque ele é muito mais específico. Ele vai dar os tipos de vírus que essa paciente pode ter. Então, vamos analisar aqui um pouquinho esse fluxograma. Aqui a gente começa com ele falando aqui que a população-alvo é dos 25 aos 64 anos de idade. Então, a gente não vai ter aquela mulher com 21 anos lá fazendo exame, entendeu? Não é necessário que ela faça esse exame antes dos 25 anos, porque, como eu disse, quando a mulher é muito jovem, a chance de resolver espontaneamente qualquer lesão é muito grande. Então, a população-alvo que eles estipularam é dos 25 aos 64 anos. E isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção aqui agora, que isso aqui pode. Eu não sei não, mas eu acho que eu vi uma questão falando disso. Quando a mulher tem 60 anos e ela fez o HPV, DNA HPV, e veio tudo bem, acabou. Ela não precisa fazer mais. Porque o rastreio não vai até 64 anos. E se tá tudo bem, não é a cada 5 anos que a gente vai fazer esse rastreio. Então, com 60 anos, se ela fosse fazer daqui 5 anos, ela já estaria com 65. Ela já teria passado do tempo que é para fazer o rastreio. Então, se com 60 anos, a partir dos 60 anos, se ela fizer e der tudo normal, ela tá liberada, ela não precisa fazer mais, tá? Então, pode ser uma pegadinha, às vezes, de prova, eles colocarem ali uma paciente que ela tem 61 anos, ela fez o DNA HPV e agora ela quer. E aí, pode colocar lá na alternativa, que ela tem que repetir de novo com 64 anos. Não, não tem, tá? Porque daqui 5 anos, que seria quando ela repetisse esse exame, ela já vai ter passado do tempo da população-alvo, do tempo estabelecido, que é 64 anos, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Chegou uma paciente, 60 anos, fez, tá tudo bem, liberada, não precisa fazer mais. Agora, claro, se der alguma alteração, aí sim a conduta é um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso fluxograma, que a gente tem 3 opções aqui. Se a gente tem uma paciente que ela faz o DNA HPV, e não foi detectado nada, nenhum vírus do HPV, nenhum tipo de HPV não foi detectado, essa paciente só vai ter que repetir o teste daqui 5 anos, tá bom? Ou, se a paciente ela fez o DNA HPV e aí veio
que o resultado é o 16 ou 18, lembrando que o tipo 16 e o tipo 18 são os mais carcinogênicos, são os mais cancerígenos, que mais têm chances de virar uma lesão cancerosa. Então, se for detectado algum desses dois, essa paciente já vai direto para a colposcopia, independente da idade, tá? Detectou 16 ou 18, é direto colposcopia. Se daí, na colposcopia, teve a presença de uma doença, né, uma doença cervical presente, aí a gente vai fazer a conduta específica. No momento, o Ministério da Saúde ainda não liberou, tá, o protocolo das condutas específicas com essa nova diretriz do DNA-HPV. Então, segue-se o padrão antigo. Então, qual seria a conduta específica? Uma conização, tá? Que a gente depois eu vou explicar um pouquinho mais como funciona a conização, tá bom? Que é um procedimento tanto para tratar quanto para diagnosticar se tem uma microinvasão ou não, tá bom? Agora, se a paciente fez o DNA HPV e não apareceu 16 ou 18, mas apareceu outro tipo, por exemplo, apareceu o 6, o 11, outros subtipos de HPV, tá? O que a gente vai fazer? Vai ser feito a citologia reflexa. O que é citologia reflexa? Eles vão pegar aquela amostrinha, a mesma amostra que foi coletada dela, tá? Ela não vai ter que recoletar. Mas lembra que eu falei que vai ser colocada uma amostra no potinho meio líquido? Eles fizeram o DNA HPV com essa amostra e apareceu que veio outro subtipo. Então, eles vão pegar essa mesma amostra e vão colocar numa lâmina e vão fazer a citologia, igual era feito antes, entendeu? Então, eles vão pegar essa mesma amostra, colocar na lâmina e avaliar no microscópio. E aí, se no microscópio aparecer que essa paciente tem uma lesão, e aí pode ser qualquer lesão, a partir do asco já, tá? Que é aquela lesão mais simples, ó. A primeira, lembra? Se já aparecer essa ou alguma outra dessas, agora ficou mais fácil nessa nova diretriz, tá? Se aparecer na citologia reflexa, a paciente já vai direto para a colposcopia, independente da idade, tá? Agora, se nessa citologia reflexa não aparecer nada, em vez dela repetir em 5 anos, ela vai repetir em 1 ano, tá? A gente vai ter que ficar um pouquinho mais de olho nessa paciente, tá bom? Vocês conseguiram entender mais ou menos como que funciona essa parte, principalmente essa aqui da citologia reflexa, tá? A paciente não vai ter que coletar outra amostra, eles vão usar a mesma amostra que foi usada para fazer o DNA HPV, eles vão pegar essa amostra e vão fazer, em vez de repetir o teste molecular, eles vão botar numa lâmina e olhar no microscópio para ver o quê? Para ver as células, para ver se tem alguma mudança nessas células. Se é, por exemplo, se aparece uma célula escamosa atípica, se aparece uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, se aparece essa célula atípica que a gente não pode excluir alto grau, ou células glandulares atípicas ou alto grau, a gente Oi, voltei. Gente, caiu aqui. Não sei o que aconteceu, mas tinha caído. Voltei aqui. Bom, basicamente era isso, tá? Que eu queria falar com vocês sobre esse DNA HPV. Na minha visão, ficou mais fácil, tá? Ficou mais fácil. Porque com o protocolo antigo, quando aparecia essas lesões aqui, a gente tinha que ver, dependendo da idade da paciente, se ela ia. Quanto tempo que a gente ia repetir o exame, a gente teria que ver tudo isso, entendeu? Então, com o DNA HPV ficou mais fácil. Mas é importante que vocês saibam os dois, tá? Porque, igual eu falei, se na sua questão estiver vindo falando que a paciente realizou o teste molecular, é o DNA HPV. Se vier falando que ela realizou o teste de citologia, é o Papa Nicolau, tá?
Vamos para outra questão aqui, para a gente ver, falar um pouquinho mais sobre como que a conduta depois quando essa paciente já tem uma lesão, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem uma mulher de 45 anos, já uma mulher mais velha, tá? Que retorna ao ambulatório de ginecologia do Hospital Escola para o resultado da biópsia do colo uterino realizada há 20 dias. A biópsia evidenciou NIC3, sendo a paciente informada pela residência que ela terá que realizar uma conização do colo uterino para remoção da lesão e prevenção do câncer. Após as explicações, a paciente solicita que já se faça a esterectomia para evitar problemas futuros. Diante da solicitação da paciente, a médica deverá informar que, bom, isso aqui é uma questão bem clássica, tá? Que é tipo assim, um paciente te falando, não, tira logo para já resolver meu problema, para não piorar, e ele quer que você dê a melhor conduta, tá? Então, na prova prática, isso é muito comum. Ele colocar assim, a gente dá uma conduta, e aí ele, por exemplo, falar assim, não, doutora, mas não é necessário mais nenhum exame, porque ele quer que você fale, não, não é o diagnóstico clínico, não, não é, essa conduta é melhor para você. Então, fiquem atentos, tá? Isso aqui, só um pouquinho que tá. Aí. Então, vamos olhar as alternativas que a gente tem. Achei que tinha desligado de novo. Vamos dar uma olhadinha. Diante da solicitação da paciente, a médica deverá informar que, letra A esterectomia é um procedimento mais indicado do que a conização, por se tratar de um tumor in situ. Gente, para que a gente vai tirar um útero de uma paciente se a lesão que ela tem é uma lesão que nem invadiu a lâmina própria ainda, é uma lesão in situ, é uma lesão ali que está na localização. A gente só precisa confirmar se ela não está infiltrando mais, mas se a gente já tirar o útero dela, vai ser uma conduta muito agressiva, entendeu? Primeiro a gente precisa saber se realmente teve invasão, tá infiltrando esse tumor, sabe? Vamos dar uma olhadinha naquela classificação que eu falei mais cedo para vocês. Falou que a paciente ela é um NIC3. NIC3 significa que ela está nessas duas classificações aqui. Então, quer dizer que a gente não sabe se ela é uma lesão realmente de alto grau ou se ela já é um adenocarcinoma in situ, tá bom? Já é um câncer. Então, a esterectomia, vocês não concordam comigo que é muito agressivo já tirar esse útero dessa paciente, ainda sem saber do que se trata, se é realmente algo que está infiltrando, se é algo que está avançando? Então, vamos olhar as outras alternativas. Essa aqui, agressiva demais. Outra também que fala de esterectomia. A esterectomia é um procedimento mais indicado do que a conização, já que a paciente tem prole constituída. Essa questão da prole pode sim ser levada em consideração, principalmente numa paciente que tem mioma uterino. Se essa paciente ela tem histórico de mioma uterino, ela já tem a prole constituída, não tem mais vontade de ter filhos, aí sim a gente pode partir para uma esterectomia. Só que nesse caso aqui, como se trata de uma lesão no colo do útero, é muito agressivo a gente já partir para remover, tá, esse útero dela, entendeu? Então, mais uma vez, essa aqui não é uma questão que a gente considera. Vamos ver a letra D primeiro. Aqui sim a gente vai falar da conização, que é o melhor procedimento para fazer numa paciente que tem lesão de colo uterino. É um procedimento ambulatorial muitas vezes, dá para fazer em centro cirúrgico, mas dependendo da tecnologia do lugar, dá para fazer ambulatorial. A paciente vai embora no mesmo dia, tá? Sedação, às vezes, anestesia local dá para ser feita. Então, ele é muito mais tranquilo, tá bom? Vamos olhar a última questão aqui, a última alternativa. Letra D. A conização é um procedimento menos invasivo, verdade? E suficiente para o tratamento da paciente, uma vez que se trata de um tumor in situ. Lembra que eu falei lá que o NIC3, ele tá aqui, ó. Ele tá nesse meio termo. A gente não sabe se realmente é uma lesão de alto grau
ou se ele já é um carcinoma in situ, ou se já está invadindo. Então, o que acontece? Essa palavra suficiente condena a nossa alternativa, tá? Porque não dá só para a gente ser só isso, entendeu? Porque a conização, ela é um procedimento tanto de tratamento, quanto de diagnóstico. Porque eles vão tirar um pedaço, né? Vão tirar aquele cone, um procedimento que é feito um cone no colo do útero, e esse pedaçozinho vai ser mandado para biópsia. E ele é retirado com margens, tá? Para ver se não está tendo invasão. Então, ele não é só suficiente para o tratamento, entende? Então, vamos lá. Vamos olhar agora a C, que é a nossa alternativa mais correta. A conização é um procedimento menos invasivo e necessário, olha como aqui já mudou, para afastar a hipótese de microinvasão pelo tumor. Perfeito, é isso mesmo, porque como a gente vai tirar ali essa região em cone com margens, a gente vai ver se esse tumor ele estava só ali naquele pedacinho ou se ele já começou a invadir outra região. E aí, se ele já começou a invadir, aí a gente vai fazer a cirurgia de estadiamento, né? Ver ali se tem gânglio sentinela, algum gânglio linfonodo afetado. Mas eu quero que vocês entendam isso, que a conização, ela não é só para resolver, ela não é só para tratar a paciente, ela também é para diagnóstico, para ver se aquela lesão ali não é algo pior, se ela não infiltrou mais do que a gente achava que ela tinha infiltrado. Então, por isso que a resposta correta dessa questão, a mais correta, é a letra C. Tá bom? Aqui, resposta correta, letra C. E aqui eu quero falar um pouquinho, eu trouxe aqui para mostrar para vocês dois tipos de conização. A gente tem a cirurgia de alta frequência, também chamada de CAF, ou também chamada de eletrocauterização em alça, LIP. Essa é a mais usada hoje em dia, tá? É a mais tecnológica, é a melhor. Por quê? Aqui tá vendo que é um bisturizinho elétrico. Ele tem essa ponta aqui em Y e tem esse arozinho aqui. Então, a gente só vai passar esse aro cauterizando tipo, e pegando esse pedacinho aqui, dessa zona aqui, tá? Da zona do colo. Então, ele já pega, ele tira já e já vai cauterizando. Esse procedimento pode ser feito ambulatorialmente, com uma anestesia local. A mulher vai embora no mesmo dia. É muito mais tranquilo, entende? Então, hoje em dia, ele é o mais preferível para fazer. Tá vendo? Aqui a gente só vai tirar esse pedaço, é só um pedacinho aqui. Por isso que é chamado de conização, porque a gente tira um pedaço em forma de cone. Porém, nem todo lugar vai ter o eletrocautere, então vai ter que ser realizado com o bisturi a frio, o nosso bisturi normal do centro cirúrgico. Daí, para esse procedimento, a paciente vai sim precisar ir para um centro cirúrgico, tá? Então, vai ser um bisturi a frio, que ele vai cortar, igual, não sei se vocês tinham mania disso quando vocês eram criança, que era pegar a laranja e pedir para fazer um conezinho assim, para tomar o suco de laranja, assim, não sei se vocês faziam isso, mas vai fazer a mesma coisa. Então, vai pegar o bisturi e vai cortar toda essa parte assim, só que em cone, tá vendo? E vai tirar um pedacinho, um conezinho, por isso o nome conização. E esse pedacinho aqui que vai ser retirado, ele vai ser levado para biópsia, tá bom? Para ver se invadiu. E tá vendo aqui, ó? É bem só essa primeira parte. Pegando um pouquinho do exocervix e do endocervix. Mas, obviamente, a com bisturi elétrico é preferível, tá? Basicamente isso para vocês entenderem um pouquinho como é que é a conização. Bom, vamos lá. Trouxe aqui para vocês outra questão. Essa aqui foi de 24.2. E a gente vai analisar ela e vamos pensar nela também depois como que seria se caso essa paciente viesse com o resultado de um DNA HPV, tá? E como seria feito com base no protocolo atual. Aqui a gente tem uma paciente no LIPRA de 30 anos. Ela vai à consulta na unidade básica de saúde para mostrar seu exame citológico de colo uterino.
O resultado consta a presença de células escamosas, glandulares e metaplásicas. Isso aqui tudo é normal, tá? Isso aqui a gente vai encontrar no colo uterino, não, mesmo. O que tá de errado aqui nela é as atipias nucleares limítrofes, né? As atipias celulares, que aí eles classificaram como ascos. Com base no protocolo antigo, como veio uma lesão de asco, lembra a tabelinha? Vamos voltar lá. Aqui a tabelinha, ó, ascos, e ela tem o quê? 30 anos. Ascos, mais de 29 anos, a indicação é que a gente repita essa citologia em 6 meses. Vamos lá olhar as alternativas. Então, aqui, nossa paciente, 30 anos, com o resultado de ascos, indicar que a paciente repita o citológico em 6 meses. Essa seria a nossa resposta, caso ele estivesse, né, realmente, se na sua questão estiver falando para mostrar o seu exame citológico. Se for porque ela está vindo mostrar o seu exame citológico do Papa Nicolau, a conduta será essa. Agora, vamos pensar agora nessa questão, se fosse um DNA HPV. Se viesse falando que a paciente ela fez o DNA HPV, deu um sorotipo diferente do 16 e 18, e aí teve que fazer citologia reflexa. Lembra que eu falei que quando que dá outro diferente do 16 e do 18, a gente faz a citologia reflexa? E aí, na citologia reflexa, apareceu ascos. Se fosse assim, com a nova conduta do HPV, essa paciente já iria direto para a colposcopia, tá bom? Aqui eu coloquei para você. Atualmente, se a paciente chegasse com resultado de ascos, independente da idade, já iria direto para a colposcopia. Eles colocaram assim. Então, tipo, se na sua questão lá tá falando do DNA HPV e tá falando que veio resultados asco é HL-Sil, HSil, é colposcopia, tá? É mais fácil ainda para se cair o DNA HPV. Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês também das outras alternativas, tá? Indicar que a paciente realize biópsia dirigida pelo teste de Schiller. Na nova diretriz, essa seria a resposta certa. Por que é o teste de Schiller? O teste de Schiller nada mais é que durante a colposcopia, é um dos passos da colposcopia, tá? É o nosso teste de Lugol, que é a que a gente vai pegar e vai passar iodo, ou também chamado de Lugol, no colo uterino, para ver como que pigmenta. Lembrando que um colo uterino saudável, ele vai se pigmentar por inteiro. Só essa zona de transição aqui que não vai pigmentar tanto. Por quê? Porque as células saudáveis, as células normais do nosso colo uterino, elas são ricas em glicogênio. Então, elas se pigmentam, elas ficam todas pretinhas. Agora, se é uma paciente que tem uma lesão, se tem uma lesão cancerosa, alguma inflamação, alguma alteração, não vai ter esse glicogênio. Então, quando você passar o Lugol, vai ficar essas partes assim, ó, tá vendo? Esbranquiçadas. E aí você já fala, opa, tem alguma coisa aqui. Então, teste de Schiller nada mais é do que botar esse Lugol aqui, tá? E que é um procedimento que a gente faz dentro da colposcopia. Se estivesse falando que essa paciente fez o DNA HPV e tal, com base nas novas diretrizes, essa aqui seria a nossa resposta mais correta. Mas como se trata de uma questão de 2024.2, que a conduta ainda não tinha sido atualizada, e ele está falando do exame citológico, tá? Do Papa Nicolau, com base na idade dela e o tipo de célula que foi encontrada, né? Ascos, ela teria que repetir em 6 meses. Não sei se deu para vocês entenderem essa diferença aqui. Vamos lá, vamos para outra questão, então. Aqui, a gente tem uma paciente de 29 anos no Ligesta sexualmente ativa, que foi, ó, que foi submetida a um exame citopatológico. O que é isso? Papa Nicolau, Unidade de Base de Saúde. O exame anterior, realizado há 1 ano, não apresentava alterações. Lembra que no rastreio do Papa Nicolau, como ele é feito? A paciente ela vai fazer um Papa Nicolau. Veio tudo normal, daqui 1 ano ela repete,
veio tudo normal, aí ela fica liberada para fazer daqui 3 anos. Aí a cada só 3 anos que ela vai fazer, tá? Os 2 primeiros que vão ser feitos com intervalo de 1 ano. Então, ela fez um exame há 1 ano atrás e estava tudo normal. Ela foi repetir e o exame atual apresentou o seguinte resultado: metaplasia escamosa, alterações inflamatórias moderadas e presença de bacilos de Borderline. Gente, o que é isso? Isso nada mais é do que um colo do útero saudável. Aqui, essa questão, ele quis pegar o pessoal para ver se a pessoa saberia reconhecer o que é, quais são as células, como que tem que ser o colo do útero, né? Qual que é o esperado, o saudável. Metaplasia escamosa nada mais é do que a junção escamo-colunar, que é a parte do ectocervice, do colo uterino. Deixa eu pegar, ver se eu tenho uma imagem que vai ser mais fácil. Aqui, ó, que é a parte do ectocervix, que fica aqui fora, que ela vai se transformando, porque são células planas, elas vão se transformando, metaplasia, transformação, em células colunares. Células que são glandulares, produtoras de muco. Então, essa metaplasia escamosa é totalmente normal. Nada mais é do que estar falando dessa área de transição que todo mundo tem. Alterações inflamatórias moderadas não é nada muito específico aqui, tá? Não é nada que indique uma neoplasia, nada muito. Assim, pode ser até por uma cândida, pode ser até por uma, uma relação sexual intensa, entendeu? Então, não é nada muito específico. E agora, o que são os bacilos de Borderline? Nada mais são do que nossas células lactobacilos, os lactobacilos vaginais. São células que elas cuidam da nossa flora vaginal. Então, eles são extremamente normais. Tem que ter esses bacilos de Borderline para manter esse pH vaginal ácido, para manter toda essa microbiota dentro dessa flora normal, entendeu? Então, aqui, essa paciente tá tudo normal. Então, ela fez um Papa Nicolau há 1 ano atrás, que estava tudo normal. Ela repetiu esse Papa Nicolau de novo e estava tudo normal. A conduta, né, com base no protocolo do Papa Nicolau antigo, é que ela repita agora somente como estava tudo normal, só daqui 3 anos, tá? Então, só daqui 3 anos que ela iria repetir essa triagem com base no nosso protocolo. Se fosse o DNA HPV e não tivesse vindo nenhum vírus detectado, ela iria repetir só daqui 5 anos. Então, é isso aqui. Essa questão ele colocou para ver se o aluno ia saber exatamente o que é esperado num colo do útero normal, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês a fotinha dos bacilos de Borderline. São essas cobrinhas aqui, os lactobacilos saudáveis da região íntima, perdão, da mulher. Então, quando falar em bacilos de Borderline, coração para eles. Eles têm que estar lá, eles são nossos amigos. Bom, gente, de câncer de colo uterino e HPV, por hoje, o que eu tinha para falar com vocês era mais ou menos isso da questão da atualização, tá? Eu quero que vocês fiquem muito de olho nas duas condutas, tanto a antiga quanto a nova. Quando eu fui fazer minha prova, eu fiquei muito vidrada na conduta nova. Então, quando chegou a questão, igual, por exemplo, essa aqui, a primeira questão que eu mostrei para vocês, eu já fiquei meio perdida, porque eu estava esperando que viesse o DNA HPV. Então, eu não quero que aconteça com vocês, de vocês ficarem assustados, perdidos. Então, eu quero que vocês se preparem para saber resolver se forem as duas condutas, tá? E eu acho que pode vir ainda falando um pouco sobre o Papa Nicolau, porque no Brasil ainda não está totalmente fidelizado essa nova forma de rastreio, tá bom? Então, sempre fique de olho, tá? Sempre façam essa distinção. Quando falar citologia é o Papa Nicolau. E quando falar exame molecular, é o DNA HPV.
tá bom? São coletados da mesma região, a forma de coleta é a mesma, mas o procedimento do exame é diferente. Um vai colocar numa lâmina e olhar no microscópio, o outro vai fazer uma reação molecular, tá? Vai colocar esse vírus para fazer a reação da polimerase, né? O RT-PCR. Né, a citologia vai mostrar, você olhando ali no microscópio, né? O patologista vai visualizar as células, a forma das células, como elas aparecem, como elas estão, e o DNA-HPV, o molecular, ele vai ser para identificar os tipos de vírus, para ver se tem a presença do vírus do HPV. E aí, com base no resultado, dependendo se for os vírus 16 ou 18, direto com a colposcopia. Se não for nada detectado, nada, repetir em 5 anos. E se for detectado algum outro, não sendo o 16 ou 18, né? Sendo outro tipo, igual eu falei, o 6, o 11, 45, nananã, aí a gente faz a citologia reflexa. Aí sim vai fazer igual era feito para Papa Nicolau. Vai pegar, vai botar numa lâmina e vai ver se tem alguma coisa a partir de ascos, qualquer lesão que aparecer, ecoposcopia direto. E se tem a presença de algum vírusinho, por exemplo, apareceu lá, veio lá, foi identificado o vírus 6, o tipo 6, e na citologia reflexa não apareceu nada. As células estão normais, não tem atipia, não tem nada, tá tudo perfeito. A paciente vai repetir o teste do DNA HPV em 1 ano, tá? Porque lembra que a gente tem os subtipos, né, os sorotipos, que são cancerígenos, e tem aqueles que só vão dar as verruguinhas, né? Aquela verruguinha na pele ali. Não vai evoluir para um câncer. Mas a gente tem que sempre ficar de olho. Eu, particularmente, gostei mais desse protocolo do DNA-HPV. Achei mais fácil, mais simples de lembrar. Mas, entendendo bem esse fluxograma e essa tabelinha aqui do antigo, dá para vocês irem e fazerem todas as questões, tá bom? Alguma dúvida, pode mandar que eu tento ajudar vocês aí no que eu puder. Senão, a gente já vai passar para a PS, que também é um tema bem legal. É um tema, às vezes, que o povo não gosta, mas dá para pegar muita questão, tá? Muita questão vocês vão acertar entendendo como que funciona. Nenhuma dúvida? Então, vamos continuar, então. Agora, você pode, por favor, repetir a diferença do DNA HPV e do Papa Nicolau? Você quer saber como é a diferença do protocolo, a diferença de como é realizado? Aqui acho que você entrou depois, eu já tinha explicado. A aula tá gravada, tá? Vai ficar gravada aí para você poder ver e pegar, mas me fala certinho o que é que você não pegou. Veja depois. Tá, beleza, então. Então, vamos dar início ao APS. Qualquer coisa, depois eu volto lá e tento explicar para você, tá bom? Se alguém também não entendeu, a gente repete. Bom, gente, agora a gente estava em ginecologia e obstetrícia e agora a gente vai para medicina preventiva, tá? Vamos lá, APS. Aqui, APS é a atenção primária em saúde, tá? É o postinho, é o nosso primeiro acesso que a gente vai ter, que o paciente vai ter, tá bom? Então, a gente tem algumas coisas, alguns princípios da APS, tá? Alguns princípios do SUS. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, das políticas nacional de atenção básica, né, a PNAB, vai falar um pouquinho da Lei 8.080, né? Pode parecer chato, mas vocês entendendo, vocês vão ver que vai dar para pegar bastante questão. Aqui, vamos começar com essa questão aqui, depois eu mostro qual que é a pegadinha dessa questão aqui, tá bom? Vamos lá. De acordo com a portaria número de 21, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, e no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS,
é diretriz do SUS e da atenção primária. Aqui, eles querem saber das diretrizes. Quando a gente fala, a gente tem diretrizes tanto da APS, da atenção primária, e também a gente tem as diretrizes do SUS. E aqui nessa questão, ele quer saber quais que são tanto diretrizes do SUS e também da APS, que vão estar nesses dois, entendeu? Determinação não é diretriz de ninguém, tá? Então ela já está errada. Integralidade, sim, integralidade é uma diretriz tanto da APS quanto do SUS. Adaptação não é diretriz de nada. E a regionalização, ela também é uma diretriz, só que ela é uma diretriz só do SUS. E aqui a questão que é saber e é diretriz do SUS e da rede de atenção à saúde ser operacionalizada na atenção básica, ou seja, na APS. Então, ele quer saber qual dessas é diretriz dos dois. E aqui, o nosso gabarito vai ser a letra B, porque a integralidade, ela faz parte das duas diretrizes, tá? Aqui eu trouxe para vocês, né, os princípios, atributos, as diretrizes dos dois, tá? Tanto da APS quanto do SUS. E a gente vai ver um pouquinho como que funciona. A APS, ela faz parte do SUS, tá? Ela é um dos braços do SUS. Então, ela tem as suas diretrizes próprias, tá? Então, o que é a APS? A APS, ela é a nossa atenção primária, é o nosso postinho, é o primeiro contato que o paciente vai ter. Então, aqui, a gente, quando fala de princípios da APS, a gente divide em princípios essenciais e derivados, tá? Fiquem atentos, porque a questão às vezes vai falar, vai colocar para você assim, ai, é um princípio derivado da APS. E lá ele coloca numa alternativa a coordenação do cuidado. Aí você tem que ficar atento, porque a coordenação do cuidado é um princípio da APS, só que ela é um princípio essencial. E ele estava pedindo um derivado, tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais disso. Então, dentre os essenciais na APS, a gente tem o primeiro contato. O que é o primeiro contato? O paciente ele vai procurar um médico e o primeiro que ele vai ser atendido, o primeiro lugar que vai receber ele, vai ser a APS, vai ser o primeiro contato. E aí, a partir daquele, né, do contato, que a gente vai ir direcionando esse paciente para o que corresponde a ele. Integralidade. O que é a integralidade? É a medicina num todo, no tudo que envolve a saúde da pessoa, não só o tratamento. Se essa pessoa tem problemas psicológicos, se essa pessoa tem problemas na família, se essa pessoa tem problemas odontológicos. Então, é isso, vai cuidar dele, do ser humano, como um todo, tá? Não só ali, ele é diabético, beleza, vamos tratar a diabetes dele. Não, ele tá conseguindo tomar medicação, ele tem acesso a essa medicação, ele mora sozinho, ele mora com alguém, ele sabe ler para poder ler a bula do remédio, para poder ler, ver a hora que é para ele tomar esse remédio. Então, isso é integralidade, cuidar dele como um todo, tá? C, a coordenação do cuidado. Então, é o médico responsável da APS que vai coordenar todo esse cuidado do paciente. O paciente ele é cardíaco, então ele está precisando de ir para o especialista. Então, é o médico da APS que vai dirigir ele para o cardiologista. Mas ele também está precisando de ir para um nefrologista. Então vamos encaminhar ele para o nefro. E aí o cardiologista passa uma medicação, o nefro passa outra medicação, e aí o paciente não sabe qual medicação que vai tomar, como organizar isso. Quem é que vai organizar? Quem é que vai coordenar esse cuidado? O médico da APS, ele vai entrar em contato com o cardiologista, ele vai entrar em contato com o nefro, ele vai entrar em contato com o nutricionista daquele paciente, e ele vai coordenar todo esse cuidado, unificar isso, entendeu? Longitudinalidade, outro atributo essencial da APS.
Isso quer dizer o quê? Que a gente vai cuidar desse paciente desde o pré-natal, desde quando ele está na barriga da mãe dele, até a sua velhice, até a sua senitude. Então, a gente vai cuidar ele por toda a longitudinalidade da sua vida, tá bom? Ao longo da sua vida. Enfoque aí agora a gente já vai partir para os derivados. Enfoque social, tá? Então a gente também tem que ver toda essa questão da sociedade, como é que é essa região ali que eu tô trabalhando, né? Se eu tô trabalhando ali num distrito que é mais quente, ou que tem um pessoal que é mais religioso, então toda essa questão da sociedade também vai estar envolvida, tá? Mas você pode ver que agora já é um princípio derivado, é uma coisa mais ali secundária. Enfoque familiar, como é que é o ciclo familiar dessa pessoa, desse paciente, como é que é a sua relação com a família, né? A família tem alguma doença também? Tudo isso a gente vai ser analisado. Competência cultural, não julgar a cultura do paciente. Às vezes o paciente ele faz parte de uma tribo que tem o costume de utilizar chás, ervas. Se isso não interferir no tratamento, não interferir com o medicamento que você está dando para o seu paciente, você não pode julgar, você não pode tirar, você tem que deixar, porque é a competência cultural dele, entendeu? E orientação comunitária, aqui é um pouco mais a questão de educação e saúde, né? Orientar a comunidade, né? E aí eu vou destrinchar melhor um pouquinho cada um desses itens com vocês. Agora, no SUS, a gente também tem os nossos princípios. Podem ver que a integralidade também está aqui no SUS. Mas aqui no SUS é uma coisa mais geral, entende? O SUS não é só a atenção primária. O SUS é a atenção primária, é a atenção secundária, é a atenção terciária, é tudo isso, entende? Ele engloba tudo isso. Então, no SUS, a gente tem dois tipos de princípios: os doutrinários e os organizativos, tá? Uma dica que eu uso para lembrar, para poder saber de qual é qual. Doutrinários começa com uma consoante e todos eles vão ser uma vogal. É o contrário. E os princípios organizativos começa com uma vogal e todos os princípios deles vão ser com consoante. Se caso lá na hora da prova você ficar meio na dúvida. É um macetezinho, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais deles, sobre os princípios doutrinários, ou seja, mais como se fosse uma doutrina, aquilo que é lei, que é obrigado, que é determinado. Universalidade significa o quê? Que se chegar uma pessoa passando mal, ela não é do país, ela não é da região, mas ela tava, veio ver a família dela, e ela chegar passando mal ali na UPA, ela vai ser atendida, porque o SUS é universal, ele não vê se a pessoa é do país, tem coisa, não. Ela vai ser atendida igual. Ah, eu tô lá, eu sou do Brasil, mas, por exemplo, eu tô viajando, tô fora do meu distrito sanitário, e eu preciso de um atendimento, eu vou ser atendida por causa da universalidade que garante isso, entendeu? A integralidade é a mesma coisa da integralidade do que eu falei outro, tá? De integrar tudo aquilo que envolve a saúde da pessoa, tá? O psicológico, o físico, tá? E a equidade. Aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque às vezes na prova de vocês podem falar que o princípio do SUS é a igualdade, e não é a igualdade, porque o SUS ele prevê da seguinte forma: dar mais para quem precisa mais, tá? Fornecer mais para aquele que mais precisa, entende? Então essa é a equidade. E aqui os princípios organizativos são princípios que vai ajudar na organização do funcionamento do SUS. Então, a descentralização significa o quê? Um paciente que mora ali no interior, ele não precisa ir até o centro daquele estado, daquela região para resolver, para receber atendimento. É descentralizado, tá? Então, o centro distribui para todas as regiões, descentralizando, tá bom? Ele oferece os cuidados em várias, não só no centro, ele distribui o cuidado.
Então, por exemplo, você pode ver numa cidade, aqui na minha cidade, a cidade ela é dividida, tá? O posto de saúde que eu consulto não é o mesmo posto que minha amiga consulta, porque ela mora em outra parte da cidade. Então, não é necessário que todo mundo vá naquele mesmo posto de saúde que fique no centro da cidade. A gente tem os nossos postos de saúde locais, as nossas unidades básicas locais, distribuídas por bairros. Essa é a descentralização. A regionalização ela é bem parecida quanto a isso, tá? Que é o quê? Vocês vão ver que o SUS ele vai ser organizado por regionais de saúde. Então, a gente tem a regional de saúde de Cianorte, a regional de saúde de Maringá, de Umuarama, de Toledo, e elas, entre si, elas mesmas resolvem os problemas delas. Claro que a verba, tudo vem da União, vem do federal, mas elas mesmas têm a autonomia para resolver o que está acontecendo ali no município delas, entendeu? Não é necessário que tudo seja feito centralizado, entende? Esses dois aqui são bem complementares um ao outro. Hierarquização, esse aqui é bem legal, é bem típico. Chega o paciente lá na sua UBS e fala: doutora, eu preciso de uma consulta com um oncologista, Mas espera aí, por que você precisa? Então, o médico da EPS, ele vai fazer a hierarquia, ele vai ver ali o que ele pode resolver e, se for necessário, ele vai derivar o paciente aos especialistas. Então, tem uma hierarquia nisso. Primeiro, ele passa pelo médico da atenção primária. O que o médico da atenção primária não puder resolver, não ter como resolver, ele vai ser escalonado para outra especialidade. Então, tem essa hierarquia. Não dá para já chegar e já ir direto ali no oncologista, já chegar lá. Não sei se vocês já consultam na unidade básica de saúde, mas você primeiro vai falar com o médico daquela unidade. Ou geralmente vai ser um médico, um clínico geral, ou um médico da família. E esse médico vai fazer seu atendimento inicial e se ele perceber que você precisa de um especialista, ele vai te derivar, tá? Não é direto. Isso também fala da questão do primeiro contato, né? Lá da APS. Outra questão da hierarquização, não só no contexto da APS. Chega um paciente na UPA querendo uma receita, renovar a receita do Serenalapril. Não é o lugar dele fazer isso, entende? Tem essa hierarquia. O lugar dele renovar a receita é com o médico da atenção dele, que acompanha ele. Ali na UPA é para resolver emergência, é para coisas agudas, tá? Essa é a hierarquização. E participação social, tá? O SUS adora envolver a comunidade, adora ouvir a opinião das pessoas, adora promover rodas de conversa, essas coisas, para que a população em si participe. Mais para frente, a gente vai ter uma aula sobre conferências e conselhos de saúde, tá? Que são eventos, né, criados para poder ter o acesso da população, tá? Para a gente para ter melhorias no SUS, essas coisas, entendeu? Mas hoje não é o tema da aula de hoje. Hoje o nosso tema mesmo é a APS. Eu só queria fazer essa diferença entre vocês aqui, tá bom? Quando falar princípios de um e do outro. Bora lá. Aqui a resposta, né, da nossa questão, que era a integralidade, que faz parte do SUS e da atenção básica. Próxima questão. Essa aqui é a número 4 do material de vocês, tá bom? A gente tem uma médica que ela foi recém-contratada por uma operadora de plano de saúde e assume uma equipe multiprofissional. A operadora implementou um programa de reorganização da linha de cuidado com enfoque no modelo de atenção primária à saúde. PS. Essa aqui é da última prova, tá? Após 3 meses, a médica observa que muitos pacientes resistem ao novo fluxo de cuidados e solicitam consultas diretas com especialistas, exames de imagem de alta complexidade e procedimentos.
O sistema de regulação interna da operadora determina que todos os encaminhamentos sejam realizados pela equipe da APS, exceto em casos de urgência. Então, com base na regulamentação da saúde suplementar, qual deve ser o papel dessa médica? Então, com base naquilo tudo que eu falei, expliquei, vamos dar uma olhadinha nas alternativas e ver qual vai ser a melhor. A. Restringir o acesso a especialidades e a exames de alto custo, visto a resultatividade alta na APS. Gente, médico da atenção primária, ele não restringe nada, ele coordena, tá? Lembrem disso. Médico da atenção primária não restringe, não impossibilita, ele coordena, ele avalia o que vai ser melhor e vai direcionando, ele coordena o cuidado do paciente, tá? B. Atuar como gestora do cuidado, utilizando critérios clínicos e diretrizes baseadas em evidências para o encaminhamento. Perfeito. A médica está atuando como uma gestora, ela está coordenando o cuidado e está vendo ali, com base nas diretrizes, porque a gente tem diretrizes, a gente tem protocolo de quando a gente vai encaminhar esse paciente, quando esse paciente realmente vai precisar de um exame de alta complexidade. Tudo isso baseado em evidência. Então, a letra B, ela é exatamente isso. Vamos ver as outras. Flexibilizar os fluxos assistenciais, autorizando diretamente os encaminhamentos solicitados para garantir a autonomia do paciente. Muito cuidado, a gente tem que garantir a autonomia do paciente, mas também não é para sair liberando. Ah, eu quero uma tomografia de corpo inteiro, toma. Não. O médico da atenção primária é o gestor do cuidado, ele que vai coordenar. Então, ele tem que ver aquilo que é mais cientificamente correto, que está mais se aproximando de um protocolo, não é sair autorizando tudo também. Então, por isso que essa aqui não é a melhor. Lembra que no SUS, tudo custa dinheiro. Todo exame custa dinheiro, não é porque é no SUS que é de graça, o SUS também tem que pagar. Então, a gente também não é para sair liberando exame à torta e à direita sem necessidade, porque isso vai gerar um gasto a mais. E também tem a questão da prevenção quaternária, que é de iatrogenias. Às vezes você manda ali, o paciente quer fazer uma tomografia de corpo inteiro e ela não tem nenhuma indicação para isso. Se você passa essa tomografia para essa paciente, você está ferindo a prevenção quaternária. Por quê? Porque você está botando esse paciente, está fornecendo mais risco para ele com a radiação de tomografia do que benefício. Ele não tem indicação de fazer. Então, você está prejudicando o seu paciente dando essa tomografia para ele. Então, vocês têm que ficar muito atento a isso. Vamos ver aqui a próxima. Delegar à equipe de regulação da operadora a responsabilidade pelos encaminhamentos e priorizar a escuta e o acolhimento dos usuários. Sim, a gente vai fazer a escuta, a gente vai acolher os usuários do SUS, só que a responsabilidade de derivar esses pacientes para um especialista ou para um exame é nossa, é do médico da atenção primária. Lembra que ele é o gestor do cuidado. Então, por isso que a B é a mais correta aqui. Aqui, trouxe a resposta, tá bom? Aqui, eu trouxe exatamente falando um pouquinho mais sobre a coordenação do cuidado, que é um dos princípios essenciais da APS. Lembra lá em cima que eu mostrei para vocês, ó? Coordenação do cuidado. Vamos falar dele aqui agora. A questão abordou exatamente isso. Então, essa coordenação do cuidado é o que vai organizar todo esse acesso ao paciente, ao acesso ao especialista, a um exame, a uma internação. Então, é o médico da PS que ele vai ser esse gestor, que é ele que vai decidir, com base em critérios clínicos, de protocolos, se esse paciente precisa ir para o especialista, se esse paciente precisa fazer um exame específico, tá bom? Então, isso aqui a gente está falando da coordenação do cuidado. Vamos lá, próxima questão. Questão número 7 do material de vocês. INEP 2021. Uma paciente de 66 anos vem em uma consulta com o médico da família e comunidade de uma equipe de saúde de família fluvial, referindo estar preocupada com o controle de seu diabetes mellitus. Como a equipe ficou um longo período sem visitar a comunidade devido a condições climáticas favoráveis, a paciente refere ter associado ao uso de algumas plantas medicinais aos medicamentos prescritos na última consulta.
Ela informa que a curandeira da comunidade orientou quais chás ela deveria tomar. O médico, então, identifica que essas plantas medicinais não interagem com os medicamentos prescritos, nem pioram a diabetes ou causam risco à saúde, e concorda com o seu uso, reforçando a prescrição realizada por ele e também solicita exames para avaliação do controle da diabetes. Diante do que foi apresentado, qual o atributo da atenção primária é apresentado no caso? Lembra que a gente estava falando da questão do cultural? Aqui, vamos analisar as alternativas. Longitudinalidade. A gente está falando do cuidado dela desde o nascimento ao longo da sua morte? Não é isso que está abordando aqui. Não é essa a questão central da questão, né? Então, essa não. Integralidade. A gente está falando da questão de cuidar dele como um todo, da paciente como um todo, da questão da sua saúde emocional, da sua saúde física, atividades físicas, alimentação. Não, o objetivo aqui dessa questão. Orientação para a comunidade. Aqui nessa questão, está falando alguma coisa de promover palestra, roda de conversa ou alguma coisa? Não tá. Então, a única coisa que nos orienta aqui é a competência cultural. Lembra que eu estava falando? A questão de aceitar a cultura. Gente, aqui é muito importante que não importa qual a opinião de vocês, não importa o que vocês pensam, tá? Se vocês são contra o uso de plantas medicinais, curandeiras, essas coisas, tá? Porque aqui o INEP, ele quer que você seja o mais tolerante possível. Se na questão tá falando que não interagem com o medicamento, que não causa problema de saúde, então deixa o paciente usar, entendeu? Isso é a competência cultural. Você não está interferindo na cultura daquela pessoa, você não está denegrindo a cultura dela, tá? Você está permitindo que ela, além de fazer o tratamento do diabetes convencional, o tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde, ela também faça o seu tratamento da curandeira, que é da cultura dela, tá? Por mais que você não concorde, eu também não concordo. Eu também não concordo com esse tipo de tratamento. Mas a gente quer passar no revalida, né? A gente quer passar na prova. Então a gente responde conforme o INEP pensa, conforme o Ministério da Saúde preconiza. Então, a gente, infelizmente, né? Ou felizmente, dependendo da sua linha de pensamento, a gente tem que concordar com essas questões medicinais, meio alternativas, tá? Pode ser que venha questões de indígena falando disso. Então, tome muito cuidado quanto a isso, tá? Da questão da competência cultural. A questão sempre vai vir te trazendo que não interage. Lembrei de uma aula de psiquiatria que vocês têm que ser empáticos, vocês têm que. Não, tá tudo bem. Você quer quer jogar sal grosso em você, que vai melhorar a sua diabetes? Pode jogar, mas toma a metformina junto, mas pode jogar o sal grosso, não vai fazer mal, pode jogar. Se você acredita que vai ajudar, pode jogar, entendeu? É isso que ele quer, é isso que ele fala da competência cultural. Então, geralmente, na questão, ele sempre vai estar vindo falando que não interage com a medicação, que não tem nenhum problema, que o médico viu que não há nenhum problema, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque eu, no começo, quando eu comecei a fazer questões, eu falava que não podia, eu marcava contraindicar o uso, e eu sempre errava, e eu ficava brava, meu Deus, como assim? Porque a APS, ela fala muito disso, da questão da competência cultural, sabe? Então, só tomem cuidado com isso, tá bom? Infelizmente, a gente tem que fazer a prova do jeito que eles gostam, do jeito que eles querem e com a linha de pensamento deles. Não aquilo que a gente acredita, não aquilo que a gente estudou, basicamente, né? Mas, vamos lá. Aqui, resposta, competência cultural. E aqui eu trouxe, né, uns exemplos, longitudinalidade, cuidar desde o bebezinho até o vovozinho, acompanhar essa pessoa ao longo de sua vida. A ideia é que ela faça parte daquela unidade básica, né, daquela atenção primária, e que o médico acompanhe ela por toda a sua vida, tá? Esse é um dos princípios. Outro princípio que eu estava falando, a integralidade, saúde integral,
tá? Aí aqui vocês vão ver, tem um monte de médico que posta no Instagram, inventa uma especialidade chamada medicina integrativa. Gente, a medicina já é integrativa por si só. Quando você vai cuidar da pessoa, você já cuida dela como um todo. Essa especialidade de medicina integrativa não existe, porque a medicina em si já está preconizada aqui no Ministério da Saúde, que a saúde é integral, que você tem que avaliar tanto a questão da pessoa, tá fazendo atividade física, como que ela está se alimentando, como que está a saúde mental dela e a saúde no si, em si só também, entendeu? No contexto geral. Saúde odontológica, saúde de movimento, né? Saúde, né? Fisioterapeuta. Então, quando fala de integralidade, é cuidar do paciente como um todo, não olhar só para a doença dele, tá? Olhar para ele uma pessoa como um todo o seu entorno. Bora lá. Mais uma questãozinha aqui. Eu acho que essa é a última. Vamos ver. Questão 3 do material de vocês. Essa aqui é do INEP de 2022.2. Você atende uma unidade de saúde da família e está em reunião com a equipe multiprofissional, organizando o planejamento de uma atividade educacional popular em saúde que envolverá um café da manhã. Olha só que top essa unidade, hein? Com os usuários e um bate-papo sobre a vacinação do Covid. Conforme as habilidades de comunicação, a abordagem centrada na pessoa, bem como os atributos derivados da atenção primária. Lembra dos atributos derivados? Vamos voltar lá para a nossa tabelinha, que era aqueles mais embaixo. Atributos derivados, olha aqui, orientação comunitária, exatamente disso que a gente vai falar agora. Com base nos tributos derivados da atenção primária da saúde, orientação familiar e comunitária, competência cultural, qual é a melhor opção de atividade a ser desenvolvida pela equipe para enfrentar eventual resistência à vacinação contra o Covid? Tema bem polêmico naquela época, hein? Isso aí deu muito trabalho para o pessoal na época. Bom, gente, sempre que estiver falando... Desculpa. Sempre que a gente estiver falando em orientação comunitária, em educação em saúde, eu quero que vocês botem uma coisa na cabeça de vocês. O melhor é roda de conversa, tá? Então, quando estiver falando de palestra na sua alternativa, você já exclui. Por quê? Quem aqui já foi numa palestra de coisa? Vocês não prestam atenção. A pessoa vai ficar dormindo lá enquanto o médico explica. O médico só vai falar, e a pessoa vai estar lá, jogando Candy Crush no Instagram, dormindo. Então, não é muito inteligente fazer palestras. Então, na APS, eles preferem rodas de conversa. Por que rodas de conversa? Todo mundo lá senta num círculo bem bonito. E aí, o médico ou o agente de saúde, quem estiver, né, promovendo essa ação, vai começar a falar e vai se comunicar com as outras pessoas da roda. Todo mundo participa, todo mundo dá a sua opinião, expõe os seus pontos. Isso é muito mais envolvente, tá? Isso chama mais a atenção da pessoa, faz com que ela participe mais. Então, quando estiver falando disso, foque nas rodas de conversa. Falou em palestra, falou em apresentação, já exclui, não vai ser, tá? É roda de conversa. Aqui a gente já eliminou duas, a gente só ficou com duas questões para avaliar. Agora a gente tem que ver a que vai ser mais bonita, né? Que medicina preventiva tem que sempre escolher aquela que é a mais enfeitada, mais bonita, a mais empática possível. Vamos lá. Aqui essa a gente excluiu porque palestra não serve. B. Rodas de conversa para priorizar as percepções. Vou ir marcando aqui os pontos importantes, tá? Priorizar as percepções positivas dos participantes acerca da vacina contra a Covid e, a partir daí, construir argumentos para convencer os mais resistentes, finalizando-se com a apresentação de dados científicos que demonstram a redução da mortalidade e da população vacinada. Tá legal até, mas talvez tenha umas coisinhas aí que a gente tem que ficar meio com o pé atrás. Vamos dar uma olhada na outra e ver qual que tá mais bonita? Roda de conversa para levantar as percepções positivas e negativas dos participantes acerca da vacina contra a Covid e, a partir dessas informações, construir os argumentos, tá? Para convencer os mais
resistentes, finalizando-se com a apresentação de dados científicos que demonstra a redução da mortalidade da população vacinada. Vocês podem perceber que elas são muito parecidas entre si. A diferencinha que a gente teve é que aqui a gente só priorizou as percepções positivas. E na outra, a gente priorizou tanto as positivas e as negativas. E quando a gente for fazer uma roda de conversa, é importante que a gente veja os dois lados, tá? Da pessoa, da opinião delas. Tanto o que elas são a favor e o que elas são contra, tanto positivo quanto negativo. Então, por isso que a mais bonita, a mais correta vai ser a letra C, tá bom? Porque daí a gente vai ver o que aquelas pessoas, elas pensam a favor e o que elas pensam contra. E a partir daí a gente vai conseguir construir argumentos para mostrar para essas pessoas, com base em dados científicos, as vantagens da vacina, tá? A gente não vê só as percepções positivas, a gente vê os dois. Então, por isso que essa vai ser a mais correta em comparação à de cima. A de baixo, palestra, não presta. Então, já exclui. Tá vendo? Essas questões vocês já conseguem eliminar duas de cara. E aí vocês só ficam com duas para analisar. Então, quando vocês estiverem fazendo as questões, já vão excluindo aquelas que vocês já sabem que não é, sabe? Já marca um X ali, para aquilo já nem te confundir. E você só ficar ali entre duas, três, e aí sim você vai vendo qual é a mais correta, tá? Às vezes o Revalida ele te dá duas alternativas que realmente elas são corretas, mas você tem que ver qual que é a mais correta com base naquele contexto, com base naquela questão que ele está te falando, tá bom? E aqui a resposta, né? Roda de conversa, nananã, igual eu tinha falado, para levantar as percepções positivas e negativas, os dois lados, tá? Aí aqui trouxe só mais um pontinho para vocês, que na orientação comunitária, o melhor é a roda de conversa. Opa! Então, para a gente ter uma educação em saúde, a gente tem que ter diálogo com o paciente, a gente tem que ouvir o paciente e junto, né, médico, paciente, enfermeiro, agente de saúde, construir, né, construir o conhecimento, construir a informação para eles. Porque se a gente só chegar, imagina, você está indo lá ouvir uma palestra, o médico e falar assim, a vacina é boa, vocês têm que se vacinar, não, não, ele vai cagar, ele não vai entender. Agora, se você está ali, numa roda de conversa, e aí o paciente chega e fala, doutor, mas eu ouvi falar que as vacinas causam autismo. E aí o médico fala, não, então, deixa eu te explicar, não é bem assim, isso é uma informação equivocada. E assim, ele vai desconstruindo aquele pensamento errado que a pessoa tem, entende? É muito melhor ela participar do que só ficar ouvindo, porque assim você consegue desconstruir as pseudociências, as fake news que esse paciente ouviu. Hoje em dia, com a internet, a gente vê que tem muita coisa errada circulando. E as pessoas que não são da área da saúde, elas não conseguem ter esse filtro, entende? E é a gente que cabe a nós, médicos, desmistificar e mostrar o que está certo. Só que a gente só vai conseguir mostrar o que está certo se a gente puder ouvir o paciente, tá bom? Então, recadinho final, na APAS, na unidade primária de saúde, a mudança de comportamento começa pela escuta das percepções do paciente, inclusive as negativas. Não é só querer saber o que ele acha de bom, é também o que ele acha de ruim, para aí você mostrar para ele, baseado em ciência, o que é o correto, entende? E basicamente era isso que eu tinha para o dia de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Espero que vocês tenham gostado. Esses teminhas foi uma aulinha. Às vezes nem quem é da área da saúde. É verdade, às vezes nem quem é da área da saúde. A minha avó, ela é uma técnica de enfermagem aposentada. Gente, de vira e mexe, eu tenho que ir para ela ficar desmistificando coisas que ela vê na internet, ver vídeos de inteligência artificial e acredita, entende? Ou, infelizmente, a gente tem médico também que ficam propagando notícias falsas por aí. Então, é nossa função estudar, ver aquilo que é baseado em ciência e desmistificar isso para a população, tá bom? Então, é basicamente isso. Foi um pouquinho mais longa a aula de hoje, porque tinha esses temas, assim, principalmente essa parte de atenção primária, muita detalhezinhos.
Vou falar um pouquinho mais, voltar ali rapidinho do DNA-HPV e do Papa Nicolau, só para finalizar, para repassar. Deixa eu ver aqui. Bom, a diferença basicamente é que o Papa Nicolau, ele é uma citologia, né? Então, a gente vai pegar as células, vai colocar ali e vai ver quais são a imagem dessas células no microscópio. Então, quando aparecer citologia, vocês têm que identificar que é o Papa Nicolau. Quando estiver falando de teste molecular, aí vocês têm que entender que é o quê? É a reação em cadeia da polimerase do HPV. Então, eles vão pegar essa amostra, vão fazer uma reação em cadeia para ver se tem, né, a proliferação desse vírus do HPV, ver se ele está presente. Então, são testes diferentes. Acho que o que faltou é falar ali no começo, que não pegaram, é que a questão da coleta, tá? É basicamente a mesma, tá? A paciente, tanto para o Papa Nicolau quanto para o HPV, a paciente ela vai ter que deitar ali na maca, a gente vai colocar o espéculo, vai pegar a espátulazinha de aire, tá? No teste do Papa Nicolau, a gente pega a espátula de aire, pega ali o conteúdo do exocervix e coloca na lâmina. Depois a gente pega o Cytobrush, que é aquela escovinha, coloca ali dentro, no endocervix, roda 360 graus, e coloca na outra parte da lâmina rodando, tá? Esse é o Papa Nicolau. No DNA HPV, a gente vai fazer quase a mesma coisa. A paciente vai estar lá, o espéculo vai estar lá, a gente vai posicionar a nossa espátulazinha. Pode ser tanto a espátula ou o Cytobrush, só que daí vai ser um só, tá? Vai pegar o conteúdo daquela região, do endo e do exocervix, e em vez de botar na lâmina, vai ser colocado num frasquinho com meio líquido, tá? Para ser enviado para a amostra. E daí eles vão fazer o teste molecular a partir dessa amostra. Então a forma de coleta é praticamente a mesma, tá? Tem muita gente que tá falando, eu quero fazer o DNA HPV porque acha que vai ser do sangue, vai ser tirado do sangue da pessoa e ela não vai ter que ficar lá sentada na posição ginecológica. Mentira, vai ter que ficar igualzinho. Então, a vantagem é que ele é mais específico e a pessoa vai precisar, se tiver tudo bem, vai precisar repetir a cada 5 anos. Diferente do... Espera só um pouquinho. Ai, caiu aqui. Diferente do HPV, do Papa Nicolau, que se tivesse tudo bem, né, na coleta da pessoa, no resultado, ela poderia repetir só daqui 3 anos. Então, a ideia é prolongar, né, esse tempo que a pessoa vai ter que fazer o exame. Basicamente, é isso aqui a diferença. Aqui, eu coloquei, né, repetindo, igual eu tinha falado, como que era, com base no resultado, né, do Papa Nicolau da pessoa. Se vier ascos, a gente tem que ver a idade da paciente para ver em quanto tempo ela tem que repetir o Papa Nicolau. Se vier lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, dependendo também da idade da paciente, em quanto tempo ela terá que repetir o Papa Nicolau. E se vier alguma dessas lesões, que ela já iria direto para a colposcopia. Esse é, né, o protocolo do Papa Nicolau, de como era. Com o DNA HPV, basicamente, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. A gente vai fazer o seguinte. Ai, Jesus, dá toque ver esse negocinho. Deixa eu tentar ampliar um pouco mais aqui. A paciente que vai ser feita é dos 25 aos 64 anos de idade. Se ela fizer com 60 anos, ela não precisa, e der tudo bem, ela não precisa mais fazer, porque se der tudo bem, ela teria que repetir daqui 5 anos, certo? Mas daqui 5 anos ela vai ter 65, ela já vai ter passado do ponto de fazer. Então, se com 60 anos já tá tudo ok, não precisa mais fazer. Então, a paciente ela vai fazer o DNA HPV, vai coletar lá, bonitinho no consultório, vai ser mandado para análise, não deu nada, ela vai repetir o teste em 5 anos, se não der nada. Se por acaso der
o sorotipo 16 ou 18, que é o mais carcinogênico, a paciente já vai direto para a colposcopia. Independente de idade, ela já vai direto para a colposcopia. Aí, na colposcopia, lembra que a gente vai fazer aquele teste de Schiller, que é o do Lugol, vai dar uma olhada, vai tirar um pedacinho também para biópsia. E aí, se identificar que tem lesão cervical presente, aí sim a gente vai para uma conduta específica, que no caso aqui, conização. Agora, a outra opção é não deu o 16 ou 18, que são os mais cancerígenos, mas deu alguma coisa. Deu um outro tipo de HPV. Ou 6. Nossa, minha caneta tá péssima. Ou 6, ou 11, ou 35. Outros tipos, porque a gente tem vários tipos de HPV, vários tipos de vírus. Só que a gente sabe que o 16 e o 18 são aqueles que têm mais chance de virar câncer. Então, se por acaso, né, nesse teste molecular dela, a gente tiver a presença de outro tipo, né, de outro HPV, o que a gente vai fazer? A citologia reflexa, igual eu tinha falado. O que é a citologia reflexa? Vai pegar aquela amostra que foi feita do DNA HPV, a mesma amostra, a paciente não precisa voltar para coletar o outro, tá? A mesma amostra que eles usaram para fazer, eles vão botar numa lâmina e vão observar no microscópio, tá? Se no microscópio eles verem que tem alguma coisa, e aqui é alguma coisa eu falo a partir de ascos, se tiver ascos, LCIL, ASC-H, HGC e HCIL, independente, é colposcopia. Ficou mais fácil aqui, essa nova diretriz, entendeu? Então, se der alguma coisa, se der alguma alteração, alguma lesão de significado indeterminado, a partir de ascos, já vai para colposcopia. Se não der nada, se, tipo, tá, deu ali que a pessoa tem um vírus ali, por exemplo, o sorotipo 11, mas na citologia reflexa, olhando no microscópio, o patologista não viu nenhuma alteração, então esse paciente, ela vai ficar em monitorização e vai repetir o DNA HPV daqui a um ano. Não vai ser 5 anos, vai ser daqui a um ano. Por quê? Porque ela tem um vírusinho. A gente só não é o dos mais cancerígenos. Ela não tem nenhuma alteração no seu colo, mas ela pode vir a ter. Então, por isso que a gente vai ter que fazer uma observação mais de perto, entendeu? Essas são as 3 possibilidades do DNA HPV e mais ou menos a diferença entre eles. Basicamente seria isso. Ali no começo da aula tá mais explicado, então qualquer coisa vocês podem voltar para ver. E se caso ficar com dúvida, alguma coisa, podem me mandar, podem me falar, tá? Que eu tento sanar para vocês. Não vai ser a primeira vez que a gente vai ver isso, tá? A gente vai estar voltando a falar desse tema mais para frente, principalmente ali na revisão dos últimos dias antes da prova, porque é um tema que o INEB gosta muito, eu acho que vai cair com toda certeza, porque teve essa atualização, é um tema muito quente. E é importante vocês terem consciência e conhecimento dos 2 tipos de rastreio, tá bom? Como eu falei, em alguns lugares, na maioria do Brasil, ainda não tem o DNA HPV. E eu acredito que ele vai demorar um pouquinho ainda para ser fixado em todas as cidades. Então, por isso que a gente tem que conhecer os 2, tá bom? Tanto que no curso que eu fui fazer prático da segunda fase, a gente fez Papa Nicolau, eles botaram a gente para fazer para Papa Nicolau, porque eles acreditam sim que possa vir uma sessão de coleta de Papa Nicolau, tá? Porque por mais que esse DNA HPV tá vindo aí, né, tá vindo essa novidade, o médico tem que saber fazer um Papa Nicolau. A coleta ali entre os 2 é muito parecida, então o médico ele tem que saber realizar essa coleta, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha para aula de hoje, foi mais comprido um pouco, tá? Agradeço muito vocês pela presença, tá? Eu vou parar de gravar aqui e já vou ver se eu consigo já subir o vídeo para já deixar no Drive e também vou mandar para vocês o link novo do Drive, tá? Aquele lá vocês podem excluir, ignorar, eu vou passar todos os arquivos que estavam naquele para esse, tá? E aí a gente vai organizar certinho, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença. E tenha uma boa tarde. E logo mais também vou mandar para vocês a próxima lista de questão. Se eu não me engano, é trauma de tórax. Tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos. Continuem firmes, que vai dar certo. Um beijo para vocês. Uma boa tarde. Não sei se o Lucas quer dar algum recado. Vou ver se ele quer falar alguma coisa aí. Boa tarde, pessoal.
Tá, deixa eu falar aí. Eu vou só parar a gravação aqui, tá bom?